Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Pode comemorar demais, nação! Finalmente uma luz no fim do túnel. Finalmente o São Paulo Futebol Clube volta a ter esperança com essa troca do técnico que já deveria ter acontecido há muito tempo. São Paulo demitiu o Roger Machado e está finalmente trocando o técnico do São Paulo Futebol Clube. E aí, estão gostando disso aí? É óbvio que isso já deveria ter acontecido há muito tempo e agora dá pra voltar a pelo menos ter um pingo de esperança com algo que já nem deveria ter acontecido no São Paulo, mas que eu alertei aqui, que já estava para acontecer, já chegou o demitido, já iria mudar. Estou falando aqui todos os dias, é isso aí, mas vamos lá, esse vídeo aqui está recheado de todas as últimas informações, todas as últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo, algo que já deveria, o Roger Machado não deveria nem ter vindo, né, mas a demissão dele e as novas diretrizes do São Paulo já deveriam ter acontecido há muito tempo. E galera, o São Paulo está enfrentando um problema gigantesco sem o nosso maior craque Calvo, nosso maior craque que veio da Europa, nosso melhor jogador é carinhosamente chamado de O Calvo. Eu acredito que isso não tenha grandes problemas para ele, mas para muitas pessoas a queda capilar é um problema. Para você que é um problema, eu apresento a Manual. A Manual é especialista em tratamento para queda capilar. Gente, é o seguinte, o frio tá chegando, pode até colocar uma touquinha, às vezes se virar com um boné, mas isso é só adiar o problema. Principalmente em um mundo que a OMS fala mais da metade dos homens de até 50 anos tem problema de queda capilar. Então não vai deixar para depois um problema que você pode resolver agora. E agora é o momento perfeito. Tá vendo aqui meu cupom TIDICO aqui na tela? Pelo meu cupom TIDICO você tem 40% de desconto na primeira compra e frete grátis. É só ir no primeiro link da descrição ou nesse QR Code que você já irá acessar a Manual. Você vai preencher um formulário que vai passar por uma avaliação médica. Ficando tudo pronto, eles mandam para você em uma caixa discreta. A Manual também tem atendimento via WhatsApp em todo o momento do tratamento. Então você não vai ficar de fora dessa, né? O momento agora é perfeito porque tem esse grande desconto na primeira compra usando o meu cupom TIDICO com o frete grátis. É só ir no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado ou nesse QR Code aqui que você já acessa. É muito bacana. Tá esperando o quê? Vai aí que a Manual resolve. Valeu, Manual! São Paulo está trocando de técnico, né? Algo que já era para ter acontecido, não era nem para ter chegado. O Roger Machado é algo assim simplesmente bizonho, uma aposta muito grande, uma coisa assim que um cara que não tem carreira. Então chega, acabou de treinador assim, acabou de ter técnico assim. Mas uma coisa que eu não consigo, e eu já vou falar da chegada do Dorival, de reformulação de elenco, né? Mas uma coisa assim que não dá para digerir é esse Rui Costa. Que é esse cara? Por que não mandam ele logo embora? Porque ele tá mandando aparentemente, ele fala que não. Mas pra mim, tá? Isso é opinião. Pra mim, ele tá mandando em tudo. Pra mim, assim, é um cara que eu não aguento nem... Eu não aguento ouvir a voz dele. E assim, é muita sacanagem, porque todo mundo já sabia do Roger Machado. Todo mundo já sabia que ele não serviria. E o cara, ele deixou... Olhando... Ontem, no pós-jogo, não dava pra fazer essa análise, eu fiz só no final da live, mas é difícil fazer essa live no calor da emoção de uma eliminação vergonhosa, com um sistema todo bagunçado, com um time inexistente, com um técnico inexistente, com uma diretoria que existe pra destruir o clube de propósito. Então é difícil fazer essa análise, só que olhando agora... Eu falei isso na live, eu falei, é muita sacanagem o cara fazer isso da cabeça dele, porque ele fala que não, tá? Mas eu não acredito. Ele pode falar o que ele quiser, eu tenho todo o direito de não acreditar. Eu não acredito em nenhuma palavra do que o Rui Costa fala. Se ele chega aqui pra mim e fala assim, ó, essa caneta aqui é azul. Se ele chega pra mim e fala, caneta azul, essa caneta aqui é azul, eu posso, e se for uma coisa muito óbvia, muito nesse nível aqui, eu posso até acreditar, mas vindo dele eu desconfio. Então as coisas que eu não vejo, eu não acredito em uma palavra do que ele fala. E ele fala que ele não manda, que ele não contratou o Roger sozinho. Só que assim, é muita sacanagem, uma coisa que todo mundo sabia, é ele jogar a Copa do Brasil de 2026 no lixo. Por conta da convicção. Foi ele que decidiu isso. Foi o Rui Costa que decidiu.
por mais de 20 milhões de torcedores, pelo São Paulo inteiro, ele falou, eu quero colocar esse cara aqui, eu vou colocar, e todo mundo avisou, todo mundo falou que não iria dar certo, e ele joga uma Copa do Brasil no lixo, sabe? É de um disparate, é de desanimar demais isso que esses caras fazem, que essa gestão imunda do São Paulo faz. É muito nojento. O cara, no final, ele jogou, todo mundo sabia. Vocês acham que ele não sabia desse Roger Machado? Aí o cara pega e joga uma Copa no Brasil no lixo, de graça. De graça. Porque assim, se tem outro técnico, poderia não ganhar. Só que com o Roger, todo mundo sabia que não ia dar certo. Então é muita sacanagem o que esses caras fazem. Fazem porque, pra mim, eu já falei 1 milhão de vezes aqui, não se importam com o São Paulo. Não estão nem aí pro São Paulo. Então é muita sacanagem que esses caras fazem. Mas vamos mudar o teor do vídeo aqui, porque tem as conversas aí com o Dorival Júnior, mas antes, precisa de uma reformulação. Precisa de uma reformulação. O Dorival, verdade, o Dorival ele sabe trabalhar com qualquer elenco. Dorival hoje, se ele não for um dos melhores, ele com certeza ele é um dos melhores técnicos do futebol brasileiro. E não precisa de muito, né, pra ser dos melhores técnicos do futebol brasileiro. Hoje ele é disparado, né? Tem o Abel, tem o Leonardo Jardim, tem o Arthur Jorge, não sei quem é melhor. Acho que pra mim o melhor é o Abel, mas o Dorival tá aí também. O Dorival tá na parada aí, brigando fortemente também com os melhores. Disparado do que nós temos aqui no futebol brasileiro, disparado. Em um cenário onde Diniz consegue sobreviver, que eu acho péssimo. Adoro a figura do Diniz. Acho que ele tem um bom ataque. O trabalho, no geral, eu acho horroroso do Diniz. Num cenário onde o Diniz fica transitando em times grandes, como o Corinthians, como o Vasco. É horroroso. Tem o Renato Gaúcho, que eu gosto. Então, tem pouquíssimos técnicos do Dorival, do time principal. E o Dorival sabe trabalhar com esse elenco que eu tô de saco cheio. É que essa gestão, eles tentam entregar o time. Por que eles não gostam de treinadores bons, né? Treinadores com personalidade igual o Dorival, o Renato Gaúcho. Porque pode incomodar um pouco esses atletas, né? Como é que não vai escalar o Cedric? Como é que não vai abrir a porta do vestiário pro Luciano e falar: Luciano, é você que manda no time inteiro. Pode brigar com quem você quiser. Porque agora ele fica brigando com o Arthur, né? Ele fica o tempo inteiro discutindo com o Arthur, né? Acabando com o Arthur no jogo inteiro. O Arthur é o único cara que joga hoje. O único não, mas o Arthur ele é um dos melhores do São Paulo hoje. Ele é um dos únicos que joga, junto com o Bobadilha, com o Marcos Antônio, antes de se lesionar. O Arthur é do Sabino, que fez uma partida horrorosa contra o Juventude, mas o Arthur é um dos pouquíssimos que se salva desse elenco hoje. Então, independente do Dorival, eu sei que o Dorival, ele chegando, ele vai arrumar esse time, ele consegue arrumar esse time, ele tem gabarito, currículo, ele tem experiência pra fazer isso, mas nós sabemos que nós precisamos de uma reformulação. Eu estou de saco cheio desses caras. Pra mim, manda Caleri embora, manda Luciano embora, esse Ferreirinha, manda ele embora, André Silva, Tapia, Cauli, manda tudo embora, Cedric Soares, Enzo Dias, Luan, Dória, Tolói, tem que ter, manda todos esses caras embora, vai montando o elenco a partir disso, coloca o Arthur no ataque, com o Lucas, sei lá, com o Rian Francisco, com o Paulinho. Eu sei lá o que vai acontecer, mas tem cara aí que tá claro que tem que ser mandado embora. Rafael, goleiro, sempre gostei, todo de saco cheio. Agora ele bate a bola assim, né? Ele joga pra área assim, né? Contra o Bahia ele fez isso, contra o Juventude ele fez isso. Ele joga a bola pro atacante mais próximo. Então manda esses caras embora. Não dá pra nós aceitarmos esse Caleri, esse Luciano. Chega desses caras. Assim, e tem muitos aí que eu acho que não são jogadores horrorosos. O André Silva, pra mim, ele não é profissional, tá? Pra mim, esse cara não é jogador. Só que o Caleri não. O Caleri, ele foi um bom centroavante. O Luciano teve bons momentos como atacante. Tem jogadores que dá pra gente discutir algumas coisas aqui. Só que eu tô de saco cheio desses caras. Precisa dar uma repaginada. Precisa dar uma mudada. Há quanto tempo esses caras estão no São Paulo? Eu não aguento mais esses caras. Precisa de uma reformulação. Precisa de uma reformulação gigantesca. Caleri, tchau. O ataque, então, inteiro. Tirando o Arthur, o ataque inteiro. O Tapia fez gol, mas assim, é jogador pra São Paulo? Não dá. O Tapia pra mim é menos mal que o André Silva ainda, mas não é jogador, a gente sabe que é muito fraco tecnicamente. Só que assim, Luciano e Caleri, manda embora esses caras, mandam pra caramba no São Paulo, manda embora esses dois.
Manda embora Luciano e Caleri, esse Ferreirinha não pode pisar mais. Aquele lance, beleza, talvez não tenha sido pra expulsão, mas uma jogada completamente absurda. São Paulo num jogo eliminatório, o cara entra aí... O que ele foi fazer? Por que ele tava com o braço levantado daquele jeito? Eu nem acho que ele fez nada. Eu nem acho que foi de propósito, nem acho que ele fez nada. Mas assim... Isso é uma ação, é uma atitude de um jogador bom de bola, de um cara que nós estamos esperando ganhar o jogo. Ridículo, ridículo. Não dá pra saber o que ele fez. Jogadorzinho. E outra, hein? Se o Ferreirinha faz uma sequência de 2, 3 bons jogos, depois, após esses 3 bons jogos, ele tem uma lesão gravíssima. Manda embora. Isso não é jogador pra São Paulo. Caleri, Luciano, Ferreirinha, André Silva, Cauli. Que é esse cara? Eu defendi esse cara aqui. Tudo bem que eu já voltei atrás faz tempo. Pedi desculpa aqui pra vocês faz tempo. Mano, esse cara é horroroso, ir embora também. Esse André Silva, que é isso? Enzo Dias, Wendel, Cedric Soares, Dória, Tolói. Manda tudo embora. Manda tudo embora. Tudo. Luan, volante, nunca mais. Esses caras não podem mais pisar. Não podem mais vestir a camisa do São Paulo. O Enzo Dias é um jogador que a gente sempre gostou muito mais pela entrega, só que esse cara, a gente acha que tem lateral, com ele você não tem nada. Manda embora, urgente, 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 tudo isso daí. Então precisa ter uma reformulação. Mas galera, nós temos uma luz no fim do túnel agora, que é o Dorival Júnior, né? Pelo menos tem, acho que alguém lúcido lá dentro, né? Não essa coisa que é esse presidente de São Paulo. Presidente no papel, porque ele não significa absolutamente nada, né? Esse cara, acho que ele tá completamente fora de si. Esse cara, ele não faz a mínima ideia do que é o São Paulo, do que é ser presidente de São Paulo. Esse cara não tem a mínima noção do que é o São Paulo. Então é uma coisa vergonhosa que essa diretoria faz aí com a gente todo dia, né? Esse Harry Macis aí. Falou um monte de bolacha, um monte de idiotice naquele áudio vazado que parece que vazou, mas eu tenho certeza, eu acho que não foi vazado, né? Acho que foi de propósito aquele áudio. E aí o cara é uma bagunça, é de um amadorismo, é de uma inutilidade, de uma incompetência gigantesca que eu avisei aqui. Falei, o Roger já está demitido, por mais que esse bobo falou isso. Desculpa a palavra aí, gente. É muito difícil chegar aqui e falar com tranquilidade dessa gente imunda, sabe? Gente que pra mim é uma ralé, é o nível mais baixo de gente possível. Esse Harry Macis, Rui Costa, toda essa gente aí, que é a mesma coisa do Casares, é a alma do Casares ali, do Belmonte, do Outeia, é a mesma coisa. Eles são, parece que é o mesmo corpo, entendeu? Pelo menos tem alguém ali, né, lúcido, falando, Dorival, esquece o que esse nada falou, que isso não é um nada, você sabe que esse não é um nada, ele não apita nada aqui. Então, vamos conversar aqui, parará, e já estão entrando em conversa com o Dorival. Dorival tem tudo pra assumir, né? Tem tudo pra ser o próximo técnico de São Paulo. Tem nomes quentes também, né? Além do Dorival, como o Rogério Ceni, o Vojvoda, né? E aí aquela questão salarial. O Dorival ganhava 2.800 no Corinthians. Primeiro que o Dorival foi demitido do Corinthians, né? Já ouvi falar em 2,5. Ou seja, ninguém sabe o que ele ganhava no Corinthians. Ninguém sabe. O Corinthians tem uma gestão podre, escrota, igual a do São Paulo. Então ninguém sabe ao certo quanto ganhava o Dorival. Se eu não ouvir do Dorival, eu não acredito em uma palavra do que falam. Então, te digo que ele ganhava nada, ninguém sabe. Já ouvi 2.800, agora estão noticiando que ele ganhava 2,5 e que o São Paulo não quer pagar, não pode pagar isso. Vocês acham que o Dorival... e outra, ele foi demitido. É só no São Paulo, né, que alguém sem clube, alguém que foi demitido, alguém que meio que não foi bem no último trabalho, chega no São Paulo ganhando mais do que ganhava no outro clube, né? É só no São Paulo essas coisas. A gente vê pra contratar o Cebolinha. Não, o Scarpa. Não, mas ele é muito caro. Faz quanto tempo que esses caras não jogam bola? Já falei aqui 1 milhão de vezes, adoro o Cebolinha, adoro o Scarpa, queria os dois no São Paulo. Só que assim... O Scarpa faz muito tempo que não joga nada no Galo, no Atlético Mineiro. Cebolinha nunca jogou bem no Flamengo. Fez bons jogos muito pontuais. A verdade é que o Cebolinha é uma negação no Flamengo e o Scarpa jogou muito bem no Atlético. Hoje em dia faz 1 ano e meio, no mínimo, que o Scarpa não joga nada. Então que salário alto. Esses caras estão em baixa na carreira, em baixíssima. Assim como o Dorival. O Dorival, eu sei do potencial, ele também sabe.
Não é um treinador barato, mas não pode vir como uma contratação caríssima. Não faz o menor sentido. Foi demitido do Corinthians, com o Corinthians virando as costas pra ele e tá sem clube. E outra, eu sei, e eu falei aqui antes, o Dorival aceita negociar sim com o São Paulo. O Dorival gosta do São Paulo, o Dorival quer voltar pro São Paulo. Então, galera, é maravilhoso demais. Dorival, neste momento, muito bem encaminhado com o São Paulo. É o nome que eu tô trazendo sempre pra vocês. Já tinha falado da demissão do Crespo, falei da demissão do Roger Machado. Quem acompanha aqui sabe, quem acompanha tá vendo aqui. E agora o Dorival Júnior, muito bem encaminhado. Eu quero que chegue demais. Adoro o trabalho do Dorival. Pode dar tudo errado. Pra mim, o Dorival é uma contratação muito assertiva, muito certo. Se vai dar certo, se vai dar errado, a gente não sabe. Mas o que tem mais chance? Dar certo Dorival ou Zubeldia? Dorival ou Diniz? Dorival ou Crespo? Dorival ou Roger Machado? Óbvio que é o Dorival. Pode não ganhar nada, mas é uma chance muito maior de dar certo. É nesse sentido que eu falo. E nós sabemos que o problema maior é essa gestão escrota e imunda que eu falo aqui todos os dias, que infelizmente, galera, não vai mudar. Tem que ter um chacoalhão muito grande pra mudar. Teria que acabar o dinheiro. A verdade é que o São Paulo tem ainda tem muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. É que o dinheiro ele não é usado nunca pro futebol, nunca pra quitar a dívida. Já falei isso aqui 1 milhão de vezes também. São Paulo tem muito dinheiro. Então eu acho que por esse fator ainda vai demorar muito pro que tem que mudar. Mudar de fato, né? Mudar realmente, que vai demorar muito para ter a grande mudança que nós queremos, que é essa gestão saindo, que é esses caras abandonando, né? Então é óbvio que o problema maior são esses caras, mas eles não vão largar o osso. É aquilo que eu falei, a esperança é chegar o Dorival, um Renato Gaúcho, um Dorival, um cara que possa acertar esse time como o Dorival acertou em 2023, que era a gestão idêntica, eram as mesmas pessoas, a dívida aumentando, o clube entregue para empresário, para jogador. O Dorival ali, com a experiência dele, com o conhecimento que ele tem de futebol, principalmente do futebol brasileiro, ele chegou e, bom, aqui, Lu, chamou o Luciano de Lu. Lu, vou te colocar no banco, tá? Jogo de cintura ali. Foi fazendo e ganhou uma Copa do Brasil porque é um técnico espetacular. É um técnico que não faz arroz e feijão. É um técnico que sabe muito de futebol. Ele é o oposto do arroz e feijão. Então eu já falei aqui 1 milhão de vezes. A esperança é essa. Ah, te digo, mas não adianta trocar até. Eu sei, galera, que muitas vezes não é problema do técnico. Pode ser que o Crespo tivesse sido melhor no São Paulo se tivesse uma gestão competente, um outro elenco. Pode ser, mas isso nunca vai mudar. Vão entregar vão entregar o São Paulo na mão do time pra, quando der cagada, dar uma distância gigantesca do elenco pro técnico. E o maior problema é a diretoria, é óbvio. Todo mundo sabe disso, que o maior problema é esse, no momento, esse Rui Costa. Só que quando o Rui Costa cair, que eu acho que ele cai daqui a pouco, falam que ele e o Rafinha vão ficar mantido por enquanto. Mas quando ele cair, vai entrar outro igual. Vai entrar outro Belmonte, outro Rui Costa, outro Casares, outro Macis, outro Aidar, outro Leco. Eles são a mesma pessoa, eles têm a mesma forma de destruir o São Paulo. Então, infelizmente, isso eu acho muito difícil de mudar. Estou muito feliz porque, pra mim, pra nós, neste momento é a única saída. É chegar um Dorival que sabe montar, que sabe organizar time, que não é um aventureiro, que não sabe nada, que nunca ganhou nada. O Dorival é um ganhador de título. É um cara que conhece muito e já conhece esse elenco também. Sabe trabalhar com elenco podre, elenco horroroso. Então essa é a nossa esperança, o Dorival conseguir extrair um título, uma classificação para Libertadores, porque ele organiza. Se ele se propõe a fazer alguma coisa, ele consegue meramente fazer o time jogar. Então, mediante toda essa situação ruim, que nós sabemos que é existente, que é assim que funciona no São Paulo, acho que o Dorival, como eu venho sempre falando, acho que é a melhor chance, acho que dá pra gente comemorar mediante todo o cenário negativo. Mas e aí, o que vocês acham sobre isso? Vão deixando nos comentários aí. O vídeo de hoje foi esse, valeu e até a próxima.